Se você é cirista ou humorista, trago notícias muito ruins para você, mas talvez uma notícia boa no final, então fica até o final, beleza? Então vamos lá. Pesquisa da Genial Investimentos acabou de sair e ela é muito ruim, tanto para a candidatura do Moro quanto para a candidatura do Ciro. Tem duas partes específicas dessa pesquisa que eu vou querer comentar aqui com vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar que, a pedido de vocês, eu criei um Instagram/Twitter. Então me sigam lá, @FelipeTrentinBR, beleza? O mesmo nome para as duas plataformas. Tá? Então vamos lá, analisando aqui a pesquisa da Genial Investimentos, tem uma pergunta muito interessante que vai falar o quanto é definitivo a escolha de cada um dos candidatos. Ou seja, 73% das pessoas que dizem que vão votar no Lula falam que isso daí é uma decisão definitiva. 70% das pessoas que votam no Bolsonaro falam que vão votar no Bolsonaro e não vão mudar de ideia. Quando você chega na candidatura do Moro, do Ciro ou mesmo do Dória, você vai ver algo em torno do 30%. Isso daqui é uma coisa muito negativa para as duas candidaturas. Ou seja, uma parte muito pequena das pessoas que vão votar nesses dois candidatos falam que a decisão, que a escolha é definitiva. Ou seja, provavelmente muito desses votos aqui das pessoas que falam que vão votar no Moro, que é pouca gente, assim como parte dos votos das pessoas que falam que vão votar no Ciro, que também é pouca gente, parte desses votos ainda não são nem garantidos para essas duas candidaturas. Então isso daqui é uma coisa muito negativa. Eu vou aproximar aqui como sendo aproximadamente o voto espontâneo. Ou seja, aproximadamente o voto espontâneo é uma coisa muito mais fidedigna e muito mais do que realmente as pessoas devem votar na eleição majoritária aí no final do ano, beleza? Então, muito ruim mesmo, beleza? Mas se você quer melhorar a sua candidatura, você primeiro tem que aceitar aquilo que é ruim e depois você consegue saber aonde você tem que atacar. E para exemplificar isso daí, eu vou falar sobre o voto do segundo turno de 2018, porque é muito interessante a gente analisar aquela relação da causa e consequência, né? Eu sempre estou falando aqui com vocês nos vídeos sobre causa e consequência. Ou seja, a pessoa vai votar no Lula porque ela desgosta do Bolsonaro ou ela desgosta do Bolsonaro porque ela gosta do PT? Qual que é a causa e qual é a consequência? Então, aqui a gente fez uma pergunta perguntando se a pessoa avaliava o governo Bolsonaro de forma positiva, negativa ou regular, de acordo com o recall do voto em 2018. E para surpresa de ninguém, 77% das pessoas que votaram no Haddad no segundo turno avaliam o governo mal. Perceba que esse número é extremamente alto, ou seja, é uma população que dificilmente gostaria do Bolsonaro. Mesmo que o Bolsonaro fizesse um bom governo, seria muito difícil de reverter muito dessa porcentagem aqui. Ou seja, a pessoa ela já tem uma predisposição a gostar do PT, ou no mínimo uma predisposição a não gostar da linguagem política, do tipo político do Bolsonaro. Então, na verdade, essa pessoa aí ela já é uma pessoa muito difícil de ser convencida. Então, o que está ruim para o Bolsonaro é que mesmo das pessoas que votaram nele no segundo turno, 22% avaliam negativamente o governo dele. E também, pegando aqui as pessoas que votaram branco e nulo, 61% das pessoas avaliam de forma negativa. Ou seja, aqui seria muito difícil do Bolsonaro ganhar mais voto, aqui seria muito difícil do Bolsonaro ganhar mais voto e aqui ele também já está perdendo potencialmente muitos votos. Então, se você quer fazer uma candidatura forte do Moro ou do Ciro, você tem que atacar a parte fácil de ser atacada. Então, o Ciro provavelmente ele teria que atacar a parte aqui que está mais relacionado ao voto do Haddad e o Moro teria que atacar um pouco mais forte a parte do voto que está associado ao Bolsonaro. Então é muito importante que você entenda que a sua comunicação ela tem que ser feita tanto para sua militância, mas não só para sua militância, mas para outras pessoas. Então eu vejo muita gente aqui falando, o potencial de voto do Ciro é grande, o potencial do voto do Moro é grande, dependendo da pesquisa que você está analisando, mas isso é uma coisa muito complicada. Por exemplo, eu não tenho idade para ser candidato a presidente, mas se eu tivesse e eu fosse candidato, provavelmente o meu potencial de voto seria muito alto. Por quê? Porque as pessoas não me conhecem.
Se as pessoas não me conhecem, não têm uma ojeriza muito grande, ou a mim, ou ao tipo de ideia que eu tenho, provavelmente o potencial de voto é muito grande. Assim como se você for ver o potencial de voto de alguém sem sal e sem açúcar, como o picolé de chuchu, o Alckmin, provavelmente ele tem um potencial de voto grande, mas daí vem a eleição e o que acontece com ele? Ele é destruído. Então essa coisa de potencial de voto é extremamente complicado. E o Bolsonaro é o candidato que tem a maior dificuldade em termos de rejeição. Porque a rejeição ao nome do Bolsonaro é uma coisa visceral. Dificilmente... É diferente de quando você tem raiva de um bandido. Isso aqui seria muito mais um cara que fez um crime mais grave do que roubar você. Esse cara aqui roubou você e esse cara aqui fez algo pior. É uma coisa muito mais visceral. Mas, se você quer fazer a candidatura forte do Moro e do Ciro, você tem que atacar a parte certa. Você não pode ficar apenas alimentando a sua própria militância. Você alimenta a sua militância, mas você faz o tipo de discurso político que seria bastante palatável para pessoas que votaram no Bolsonaro no segundo turno em 2018, no caso do Moro, e das pessoas que votaram no Haddad no segundo turno de 2018, no caso do Ciro Gomes. Você tem que fazer uma comunicação muito mais próxima a isso do que o Lula ou o Bolsonaro, senão o voto dessas pessoas aqui vão migrar para o Lula, o voto do Bolsonaro também vai migrar para o Bolsonaro, e aquelas pessoas mais ou menos indecisas vão ficar no Lula e no Bolsonaro. Você precisa, no mínimo, pegar parte dessas pessoas indecisas. E para isso você precisa trabalhar a percepção. Não adianta você olhar e falar assim, o Ciro Gomes é muito diferente do Lula. Tá, isso é o que você acha. E a percepção? A percepção popular é que o Lula e o Ciro são tão diferentes assim? A parte do eleitorado que você quer o voto, ela vê com tanta distinção assim o Lula e o Ciro Gomes? Eu acho que não. Na parte do eleitorado do Moro, a pessoa ela se dissocia tanto do Bolsonaro e do Moro? Será que elas entendem como pessoas bastante diferentes? Eu acho que o Moro está melhor nisso, porque pelo menos em termos estéticos é muito grande a diferença. E a estética é uma coisa extremamente importante e o pessoal esquece disso. Beleza? Então me sigam lá, qualquer coisa comentem aí embaixo. Vou colocar o link aí dessa pesquisa que saiu agora. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.